Oi, eu sou a Eliana. Se você quiser me contactar, meu Facebook é Eliana Flores. O que vamos aprender hoje é como fazer um tapete de retalhos. O modelo que eu escolhi é o formato de um peixe. Ele vai ser feito em salmão, laranja e amarelo. Agora vamos para a lista de materiais. Nós vamos precisar de um papelão ou cartolina de 70 por 50 centímetros para o molde, caneta, tesoura, 2 tecidos no tamanho de 73 por 50 centímetros, podendo ser tecidos reaproveitados, aproximadamente 50 tiras de 40 centímetros por 1 metro de comprimento. Escolha a combinação de pelo menos 2 ou 3 cores para ter um peixe colorido. Aproximadamente 450 círculos de 6 centímetros de diâmetro nas mesmas cores das tiras, preferencialmente 225 de 2 das cores escolhidas. Linha na cor do tecido ou uma cor neutra. Máquina de costura, um botão redondo ou oval que sirva de olho para o peixe. Essa é a nossa lista de material. Iniciaremos fazendo o molde. Para fazer o molde, corte o papelão então no tamanho de 50 por 70 centímetros, dobre ao meio no comprimento. Considere a dobra virada para o seu corpo e as partes abertas para fora. E faremos a cauda. A cauda tem 20 centímetros no comprimento, sendo que as pontas serão arredondadas e o meio diminuído em 1,5 centímetros. Na largura, a cauda do meio para a ponta tem 17 mais 8 centímetros, totalizando 25 centímetros. O corpo do peixe vai aumentando gradativamente na largura e depois diminuindo proporcionalmente, até formar uma ponta e concluir a parte da cabeça. Só a parte do corpo no comprimento mede 35,5 centímetros. Perceba que ele começa com 17 centímetros e termina com 17 centímetros, iniciando então a inclinação da cabeça, que tem 18,5 centímetros de comprimento. Esses 2 pontos da cabeça e da cauda devem ser marcados no molde, pois o preenchimento deles é diferenciado do preenchimento do corpo. Após riscar o molde, desenhar o peixe, corte-o e abra-o assim. E então risque o molde nos tecidos, deixando uma margem aproximadamente de 3 centímetros. Uma das partes você vai preencher e a outra servirá de forro. Então começaremos o nosso tapete. Comece a preencher a parte do corpo com as tiras. Elas serão costuradas em linha reta, franzindo e passando a costura ao centro. A primeira fileira começa no centro da cauda e vai até o término do corpo, como se fosse a espinha dorsal. Por isso a separação da cabeça se faz necessária. As próximas fileiras vão do início do corpo até o final do corpo e devem ser costuradas o mais próximo uma das outras, sempre franzindo e passando a costura no centro da faixa. No caso de haver mais de uma cor, faça 2 ou 3 fileiras de cada cor, e se forem 3 cores, faça o meio primeiro e vá alternando de fora para dentro para coincidirem as cores ao final. E se sobrarem lacunas, acrescente a cor mais próxima para preenchê-las. Esse é o efeito que teremos. Para fazermos a cabeça e a cauda, cortamos os tecidos em círculos de 6 centímetros de diâmetro, as mesmas cores, ou melhor, 2 das cores utilizadas no corpo. Eu utilizo molde em EVA, com os tamanhos que criei, mas você pode usar uma tampa que tenha esse diâmetro para cortar círculos iguais. Vamos utilizar aproximadamente 450 círculos. Tendo cortado, dobre os círculos ao meio e mais uma vez. Coloque os enfileirados do bico até o extremo do corpo, alternando as cores e sempre com o bico em cima um do outro. É sempre bom fazer o centro primeiro, depois ir preenchendo de um lado e de outro, para que o centro não fique desalinhado. Faça primeiro um lado, depois o outro. Se preferir, pode alinhavar antes de costurar. Então, passe a costura no centro, sempre mirando nos biquinhos. Siga sempre a mesma sequência da primeira fileira.
e procure colocar uma fileira próxima da outra para ficar mais bonito o seu tapete. É mais fácil preenchermos as bordas primeiro e depois o centro, assim não perdemos a referência do molde. Este é o efeito que obteremos de um lado e de outro. É normal ficar uma pequena lacuna entre o extremo do corpo e o extremo da cabeça. Por isso, usamos uma tira da cor da espinha dorsal para preenchê-la. Na cauda, o processo é o mesmo. Também usamos os círculos dobrados. Este efeito dos círculos lembram as escamas dos peixes. Vamos então alinhando os círculos dobrados na sequência das cores escolhidas e costurando uma fileira ao lado da outra até preenchermos todos os espaços, preferencialmente preenchendo as bordas e depois o meio até o final. E então cobrimos com a tira da cor da espinha dorsal a lacuna entre a cauda e o corpo, primeiro de um lado e depois do outro. E está pronta a fase do preenchimento com os retalhos. Agora vamos unir o tecido preenchido com o forro pelo lado avesso, costurando rente ao risco que fizemos do molde e deixando uma parte sem fechar para poder virar para o lado direito. Esta parte deve ser pequena, uns 10 ou 12 centímetros, para virarmos calmamente nosso trabalho. Tome cuidado na hora de virar para não danificar o material. Feito isso, costuramos com agulha esta parte que ficou aberta e assim finalizamos nosso tapete.